Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e pronto mais uma vez de andar nas palavras do Evangelho segundo João. Nosso estudo chamado Voar. Ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder repartir a vida de Jesus com as outras pessoas. Espero que você esteja bem nesse dia 10 de setembro de 2021. Estamos lendo em capítulo 6 do Evangelho segundo João. Estamos vendo como Jesus discipulou seus primeiros discípulos. Hoje vamos começar em versículo 52. A gente vai lembrar que ontem a gente falava da narrativa interior na nossa vida que alimenta a qualidade da nossa vida. Um psicólogo famoso disse certa vez que aquele que tem a melhor narrativa ou história dentro de si vence. Nós comemos e bebemos diariamente da história dentro de nós. No mundo invisível dentro de nós, a gente é alimentada pela história, a narrativa que é nossa, que nós temos, ou a gente passa fome, desespero. Então, a ideia do que a gente come e bebe dentro de nós faz parte da maneira que a gente tem ou não tem uma vida boa e saudável. E Jesus usa essa realidade do que a gente leva para dentro de nós, comendo e bebendo, para descrever o impacto que ele tem na vida de cada discípulo. Em versículo 52 diz assim: então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Então eles ouviram ele falando que a gente tem que comer a carne dele, beber o sangue deles, e entenderam isso de uma forma literal, no sentido de comer fisicamente o corpo de Cristo. Mas ele estava ilustrando o que acontece quando a gente começa a comer e beber dentro de nós a realidade e a verdade e a graça de Cristo em nós, no nível do Espírito. Vamos deixar Jesus ter a palavra final, como sempre, em versículo 53. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne, isso é muito importante, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Deixa eu ler de novo. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Então, essas palavras não estão baseadas naquilo fisicamente presente, mas o Espírito que o corpo e sangue de Cristo representa
porque ele em carne e osso morreu por nós, derramou seu sangue. Isso é uma realidade, se transforma numa realidade espiritual que passa a ser a minha narrativa, a sua narrativa em Cristo. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia que desde o princípio, quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, olha, ele ouviu tudo que Jesus disse. Senhor, para quem iremos? Quem tem uma narrativa, uma história, uma verdade, uma graça maior do que o Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro estava comendo e bebendo do corpo e do sangue de Cristo. Ele estava levando dentro de si esse alimento, essa água pura que vem do Pai, essa vida eterna. Ele estava olhando para Jesus fisicamente, mas estava percebendo que esse homem veio do céu. Existiu antes de tudo. Ele não entendeu perfeitamente, mas ele entendeu o suficiente para colocar isso na boca dele, mastigar isso, engolir isso e beber disso. E ele estava sentindo essa conexão com Cristo pela fé. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi. Não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde havia de traí-lo. Todo discípulo chegará nesse tipo de contexto onde Jesus vai insistir, você precisa beber o meu sacrifício por vocês, meu sangue. Vocês vão ter que comer da minha carne, minha vida perfeita oferecida para tirar o pecado do mundo. Nós vamos ter que levar essa vida, essas palavras eternas, as palavras vivas de Jesus para dentro de nós e dizer, eu vivo com a narrativa de Cristo em mim, porque para mim o viver é Cristo. Crer nele é colocar na boca espiritual essa verdade e dizer, eu vou comer dessa narrativa. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que ele vive em mim. Eu sei que ele morreu por mim. Isso é minha narrativa. Isso é minha história. Isso é minha vida. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E todo discípulo de verdade vai ter momento quando você tem que decidir se a narrativa da sua vida é centrada em Cristo ou está centrado em outras narrativas. Porque só tem uma narrativa eterna. E aquela narrativa eterna é Cristo. É Cristo. Isso é a minha história. Jesus é a minha história. Como Paulo disse, resolvi conhecer entre vocês nada mais do que Cristo e Cristo crucificado. Foi o apóstolo Paulo que diz para nós também, para mim, o viver é Cristo. Quando ele fala que Cristo tem que estar formado em nós, está falando que a narrativa da realidade que Jesus é e foi no seu corpo e continua sendo essa história maravilhosa que é Cristo crucificado e Cristo em nós. Cristo por nós, Cristo em nós.
Isso é nossa narrativa. E como a gente disse, aquele psicólogo disse, que eu acho que ele tem razão, a narrativa que você tem dentro de você, que alimenta você ou deixa você com fome. A narrativa dentro de você sendo Jesus, porque você comeu e bebeu de Jesus Cristo. Pela fé você colocou na boca espiritual e na boca espiritual você bebeu também. E agora essa história é a história entre você e Jesus e você está permanecendo em Cristo Jesus. É misterioso, mas todo ser humano vive de uma narrativa dentro dela. E essa narrativa ou é do mundo, ou é do reino de Deus, de Jesus. E quando essa narrativa é Jesus em nós, a gente se acalma, a gente tem significado, a gente tem motivação, a gente vive no mundo com bom ânimo, porque é Cristo que é a nossa narrativa, porque Ele é a nossa vida eterna. Eu sei que talvez você está estranhando essas palavras. Eu não escrevi essas palavras. Eu ouvi essas palavras. Eu vejo Jesus. Eu ouço Jesus. Eu estou onde eu amo Jesus, porque Ele me amou primeiro. Agora, eu quero externar essa história, essa narrativa tão linda que é o Evangelho, que é Jesus Cristo. Pense nessas coisas. Na semana que vem, a gente vai começar em capítulo 7 de João. Tenha um ótimo fim da semana. Deus te abençoe.